Iniciar a gravação. Muito bem. Então, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos finalmente para o segundo capítulo da obra da Franciette, Giordano Bruno e a Tradição Hermética, né? Uma obra clássica para todos que estudam esoterismo. A gente está aqui nesse estudo, no grupo de estudo em Filosofia da Magia, e bem-vindo aos que chegaram agora mais recente no grupo. E aí o que acontece? Eu resolvi começar pelo resumo, tá? Uma espécie de fichamento, e depois a gente entra nos temas, tá bom? Então, esse primeiro momento é uma espécie de fichamento do trabalho, tá? Que vão ser os temas que a gente vai colocar. Tudo ok? Então, pronto. Tá gravando. Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é o significado do Pimandro. E é importante a gente entender, para quem está chegando agora, que a gente está falando do corpus hermético, né? A gente está falando, quando a gente fala do corpus hermético, a gente está falando, primeiro, não de um livro, de um autor. A gente está falando de um livro de vários autores, que compreende, assim, mais ou menos 200 anos. Então, o corpus hermético, ele não é um livro escrito por uma pessoa. Ele é um corpus, ou seja, ele é um conjunto de livros que tem nele o Hermes Trismegisto como personagem principal, vamos dizer assim, né? Mas que não é assim, um livro escrito por uma pessoa, e também não é um livro, vamos dizer assim, que tenha necessariamente a dimensão da coesão sistemática, né? Alguns pontos não batem um com o outro porque foram escritos por autores diferentes. E ali no século I até o século III depois de Cristo, né? Então, assim, o que a gente chama de antiguidade tardia. Então, a gente tem que entender isso, que o Corpus Hermético é um conjunto de livros e que esse conjunto de livros, ele traduz, vamos dizer assim, a filosofia, né, e a visão de mundo mágico-mística ali do final da antiguidade, né, desse século. É isso que a gente tem que entender, o Corpus Hermético. Aí ele é feito de vários livros, um livro é o Pimandro, outro é o Asclépio, e enfim, tem outros também. E aí o que acontece? O Pimandro, né, que ele é mais cosmogônico, cosmológico, que é um relato sobre a criação, né, sobre os seres, ele tem muito a ver com o poder da sabedoria de Deus. Isso está lá na página 32, tá? Do nosso texto que a gente está lendo. Interessante isso. Por que sabedoria de Deus, né? Porque existe essa ideia muito, muito forte na época, e também, isso vem antes, claro, de que quando se fala dessa sabedoria do mundo, dessas hierarquias, desses seres, dessa cosmogonia, está se falando da sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus é como se fosse um mapa da natureza, é como se fosse uma espécie de sistema do mundo. É isso que se compreende como sabedoria. Isso tem que ficar claro, porque o conceito de sabedoria, mais na frente, na história, ele vai significar uma coisa mais ética. E aqui está uma coisa mais, assim, de contemplar os mistérios da natureza, das hierarquias, né? Sabedoria está ligada à sabedoria de mundo. A gente vai ver isso com calma mais na frente. Outro ponto é o Asclépio, né? O Asclépio, ele é interpretado como o da vontade divina. Quem é que faz isso? Quem é que faz essa interpretação? É o Marcílio Fitino. Porque a gente tem que entender que o corpus hermético, ele é relido no Renascimento. Então, o objetivo do texto é não só entender o corpus hermético um pouco, porque, claro, o corpus hermético é um mundo, né? É um mundo de magia, misticismo e concepções platônicas, até um pouco hebraicas, né? Mas o que a gente vai estudar na frente é como o hermetismo influenciou a modernidade, influenciou o Renascimento, influenciou o nosso mundo moderno, como é que foi recebido e lido ali no Renascimento. Então, o Asclépio é da vontade divina, interessante, né? Ou seja, a perspectiva muda, né? O Asclépio tem uma dimensão mais soteriológica, salvífica, né? Vamos dizer assim, de como alcançar uma espécie de salvação, uma espécie de transcendência, né? E lembrando que a psicologia de mundo dessa época era uma psicologia que rejeitava as coisas do mundo, porque as coisas do mundo eram passageiras, as coisas do mundo eram incertas, então buscava essa transcendência desse mundo, né? Desse mundo que era hostil, desse mundo de fragmentação do Império Romano, desse mundo de desolação, né? Então existe essa coisa de uma espécie de o mundo é mal, mas a gente vai ver isso com calma, da diagnose pessimista e otimista. O terceiro ponto é a questão metodológica, né? Que a Franciette chama atenção, e isso é muito importante, que é o quê? Deve-se ler como os renascentistas o viam. Então, assim, eu sei que hoje a gente sabe que o corpus hermético, ele é depois de Cristo.
Mas os renascentistas não viam como algo depois de Cristo. Eles achavam que o corpus hermeticum era algo que vinha do tempo de Moisés, né? Inclusive, Marcílio Fitino chega a suspeitar se Moisés e Hermes Trismegisto não eram a mesma pessoa. Com calma isso. Então, para entender o significado do corpus hermético para os renascentistas, a gente tem que fazer esse exercício hermenêutico de se colocar do ponto de vista deles, né? Então, a Francie Yates, eu achei muito interessante, isso está na página 33, essa chamada metodológica, né? Olha, não é de qualquer forma que a gente tem que ler um texto. Eu acho sempre muito interessante, gente, quando um autor ele tem essa preocupação, né? Hermenêutica, de avisar para o leitor de que para você compreender aquilo que está ali, você tem que se colocar, tentar se colocar do ponto de vista de quem está vendo, e não necessariamente da verdade externa, né, do sentido externo, né? Então, a gente só vai entender essa reverência que as pessoas tinham pelo Renascimento, ou pelo corpus hermético, se a gente entende que o significado do corpus hermético no Renascimento era de uma coisa imemorial, era de uma coisa assim, antes, né, a raiz da filosofia platônica, né? A gente tem que se colocar nessa perspectiva para entender isso, para poder entender por que o Marcílio Fitino, por exemplo, interrompeu a tradução de Platão, né? Isso é muito conhecido, para traduzir o corpus hermético, né? O Cosme de Médici diz, opa, chegou aqui o corpus hermético e ele traz uma coisa superior ao Platão. Ele traz uma coisa mais antiga, ele traz uma coisa mais mágica, mística. O Platão deve ter bebido daqui. Aí ele para lá a tradução dos diálogos platônicos e passa a traduzir o corpus hermético. Dizem que essa mudança explica muito da psicologia da época, né? A galera estava saturado da dialética, do racionalismo filosófico, né? Tipo assim, tinha Platão, tinha Aristóteles, mas e aí, chega aonde, né? Então eles precisavam dessa transcendência. Tem uns autores que falam em termos de o cansaço da razão. Então, esse século aqui do corpus hermético, gente, é um século que a psicologia, né, da elite intelectual vai experimentar esse cansaço da racionalidade. Isso é muito interessante, né? Porque o Renascimento também vai experimentar um certo cansaço do tomismo, do baixo medievo, da escolástica, né? Então, e nós, nosso mundo, também estamos experimentando um cansaço da racionalidade iluminista, né? À toa que tem aí o Dialética do Esclarecimento de Adorno Horkheimer, né? Dizendo que a racionalidade lá do iluminismo desembocou na bomba atômica, enfim, isso aí são as teses do Adorno Horkheimer, não queria entrar aqui em detalhe, mas só para entender que como a gente também experimenta esse cansaço, né? E talvez é por isso que a gente sinta tanta simpatia com esse período depois de Cristo, do primeiro ao terceiro século, com o Renascimento também, né? Até que Livros Levi, lá no século XIX, vai beber aonde? Da cabala cristã do Renascimento. Né? Ou seja, essa psicologia humana, né, de buscar sempre no passado, é sempre um diagnóstico de como a gente está vivendo o presente, né, de como o presente está perdendo sentido, né, de como no presente está caótico, né? E uma quarta coisa que eu queria chamar a atenção também, isso é muito interessante que eu achei, gente, isso aqui é um fichamento, tá? É praticamente um fichamento. Essa coisa do hermetismo e do corpus hermético que expressa uma religiosidade pautada na experiência e na psicologia do século II e III depois de Cristo. Então, o corpus hermético, né, a religião que surge dali, a religiosidade que exala do texto do corpus hermético, gente, é uma religiosidade, primeiro, que não está preocupado com teorias filosóficas, que não está preocupado com coerência. Isso é muito interessante. Isso me lembra o Gershon Scholem, né? Que diz que sempre vai ter dentro de uma religião aquela galera que vai querer experimentar a raiz da religião, a fonte de onde os profetas, né, de onde os caras tiraram. E esse é o místico, né? Porque ele vai buscar a fonte, a experiência por si mesmo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo direitinho. Então, o que acontece? É importante a gente entender que o corpus hermético está baseado numa espécie de experiência, de vivência, né? Daquilo que surgia para eles naquele momento, né? E o que a gente estava comentando no grupo, como o corpus hermético não é uma literatura unificada, são vários autores em várias épocas diferentes, né? E não tem essa preocupação com a coesão filosófica, né? É mais uma experiência do mundo, uma experiência piedosa uma experiência religiosa, a gente vai ver que certos textos do corpus hermético expressam uma gnose otimista e alguns outros vão expressar uma gnose pessimista. Isso é muito interessante, muito, muito interessante. Você vai dizer assim, professor, mas o que é gnose? Você está falando de gnose? O que é gnose? Gente, gnose, bem rapidinho, né?
Existe a mística, que é a experiência, a gnose. Ela é uma experiência mística, mas ela já tem um conteúdo intelectual, ela já tem um conteúdo sistemático, ela fala do mundo, do homem, da natureza. Então, é uma experiência mística, mas que se consegue se articular num certo discurso. Isso é gnose. Né? Então, o Jacob Boehme, que é o autor que eu estudo, ele tem uma gnose cristã, embora ele não seja necessariamente gnóstico, tá? Cuidado para não confundir com isso. Uma coisa é o gnosticismo histórico, né? Que é o que a Laia, minha amiga Laia Douros, lá da Cidade Teosófica, explica muito bem nos seus vídeos do YouTube. Aqui é a gnose no sentido da experiência, uma espécie de intuição intelectual, de uma intuição noética, né? Na medida em que o mundo está dentro da minha alma. Então, minha alma pode conhecer a essência do mundo, porque o mundo está dentro dela, em miniatura, né? Bom, e aí outra coisa também perturbadora, claro, para a galera do Renascimento, é o quanto tem algumas passagens do Corpus Hermético muito semelhantes ao Gênesis e às vezes muito semelhante ao Novo Testamento. Como, por exemplo, há uma passagem, se eu não me engano, é no Pimandro, onde o Nous, né, que é a divindade, a soberania universal, a unidade soberana, ela diz que o homem, o ser humano, é criado à semelhança de Deus. Olha esse trecho, como ele é semelhante ao Gênesis, né, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Gente, esse trecho serviu para o Marcílio Fitino dizer o seguinte: ou o Hermes Trismegisto é Moisés, ou existe uma misteriologia hebraica, mosaica, dentro do Corpus Hermético. Essas são as duas hipóteses que o Fitino vai levantar, né? Ou Moisés e Hermes são a mesma pessoa, né? E aí nós temos o quê? O Moisés hebraico sendo uma cópia do Hermes, né? Ou dentro do Corpus Hermético existe uma misteriologia hebraica. Essa é uma questão que a gente vai ver. Crescer e multiplicai-vos também é um trecho do Corpus Hermético, se não me engano, do Pimandro também, que é muito semelhante ao Gênesis, né? Bom, deixa eu só ver aqui onde é que eu vou passando. Peraí. Aí, deixa eu continuar aqui, peraí. Só um minutinho, como é que eu passo o slide? Eu estou apresentando... gente, só um minutinho. Passar o próximo slide. Passar o próximo slide aqui. Eu queria passar. Passei, velho. Calma aí, tá me ajudando, viu? Pronto, aqui Capricórnio, gente, sabe como é, né? Pronto, voltando. Aí, tem mais coisa, ó. Gente, o pessoal olha pra mim, vê o cara de novinho, pensa que eu sei mexer nas coisas de tecnologia. Eu sou uma lesma em tecnologia, gente, uma lesma. Preciso muito de ajuda, viu? Tá? Bom, então é o seguinte, filósofo, né? Não é à toa que o Tales de Mileto, ele vivia tanto olhando pro céu, ele caiu num buraco, né? E a escrava ficou rindo dele, né? Tem essa história do Tales de Mileto, né? Que ele olhava muito pro céu e esquecia da terra. Bom, mas enfim. Então, outra coisa também, gente, do capítulo 2, algumas coisas que eu vi interessante, é o seguinte, isso aqui vai gerar um debate interessante, vão logo anotando aí, se vocês quiserem conversar sobre isso depois, tá? E até eu queria ver aí dos helenistas, de repente o Fábio estiver vindo, ou alguém aí do helenismo também, que tem um trecho do Corpus Hermético que ele fala que o ser humano, meu Deus, eu fiquei assim, passado com isso, o ser humano é familiar à raça dos daimons. Ou seja, o ser humano é meio que um daimon também, né? E isso eu achei muito interessante, porque isso funda, vamos dizer assim, a ideia de que essa familiaridade entre o homem e o daimon funda essa magia daimoníaca, né? Essa magia demoníaca no sentido grego, claro, obviamente, não cristão, né? Essa ideia de que, poxa, então existem espíritos familiares, então existe uma espécie de comunicação com esses espíritos familiares, então a magia, ela tem um fundamento nessa condição, da condição que há uma familiaridade entre o humano e esses daimons, é uma questão que a gente podia conversar depois. Outra coisa, isso aqui vem mais da gnose pessimista, o castigo da matéria vem das estrelas, e a regeneração vem das virtudes. Então tem essa questão de que as estrelas e o corpus hermético é essencialmente astrológico, como a gente já viu, né? A gente já teve a oportunidade de ver, é uma religião dos astros, é uma religião do próprio mundo, como a gente vai ver, é uma religião mundis, como a gente vai ver. Eles acham que a tendência, né, vamos dizer assim, para a guerra, a tendência para a inveja, vem muito desse material que vem das estrelas. E para a gente se regenerar, isso está mais forte no Asclépio, é pelo caminho das virtudes. Então existe muito essa questão. No Jacob Boehme também, no Renascimento, a gente vai ver que para o Jacob Boehme todos os poderes da astrologia são ruins.
todos, não tem o melhor ou o pior. Por quê? Porque tudo isso faz inclinações, inclinam a gente a um conflito que é dos próprios astros, né? E aí é a questão interessante. O quanto as guerras humanas talvez reproduzam a guerra dos céus, né? Então aí é uma questão que a gente pode pensar. Como a astrologia aqui, ela não é uma prática, ela é a própria visão de mundo, ela é o próprio pano de fundo em que surge uma reverência, uma religião do próprio mundo, uma religião da própria natureza, né? Então não é que é uma crença, é a própria cosmovisão. Outra coisa também que eu achei muito interessante, gente, na página 43, o mundo é obra da eternidade. Eu achei isso muito lindo, muito interessante, né? Diz o seguinte, a eternidade, né, ela é eterna, obviamente, e essa eternidade pode ser uma eternidade do presente, é que eu estou especulando, fazendo especulação própria, e o mundo, ou seja, a temporalidade é um momento da eternidade. Olha como isso é interessante. Por que ele vai citar isso? Porque vai ter uma passagem lá no Corpus Hermético, a gente vai ver lá no Pimandro, que ele vai dizer o seguinte, olha, os seres se decompõem quando eles morrem, mas eles não se destroem. Por que o ser não se destrói? O que tem depois da morte, né? O Corpus Hermético vai tratar sobre isso, eu achei muito interessante. Porque vai dizer o seguinte, olha, Pimandro, os seres se decompõem, mas decomposição não é destruição. Interessante isso. Por que não existe destruição? Nada é destruído. Tudo é eterno. Porque a eternidade é a essência, a eternidade é a raiz. Então, como a eternidade subjaz ao tempo, então nada, absolutamente nada, volta para o nada. Tudo sempre existirá. Interessante, muito interessante isso, né? Ou seja, a prova da continuidade do ser após a morte é o próprio fato de que o tempo só é possível no horizonte da eternidade, né? De repente o tempo se desdobra e ele só pode se desdobrar como um redemoinho dentro da eternidade, né? Ou seja, como uma instância da eternidade. Eu acho isso muito interessante mesmo. Pensar essa questão da eternidade do tempo, né? Mas essa eternidade, então, é uma eternidade temporal, como dizia o Kant, né? Porque uma eternidade temporal é não sair do tempo. É claro que a eternidade tem que ser algo além do tempo, porque se for uma eternidade temporal, você ainda está no horizonte do tempo, obviamente, né? É uma coisa que a gente tem que pensar em questões metafísicas. Outra coisa muito interessante mesmo, e isso aqui também é para a astrologia, para os astrólogos aí de plantão, é a questão dos 36 decanatos egípcios, que a astrologia hermética vai trabalhar muito, e que para ali a galera ali do Corpus Hermético, a galera ali o Egito alexandrino, vamos dizer assim, esses gregos, né, alexandrinos, egípcios, representavam uma espécie de potências do próprio éter, né, potências da própria alma do mundo que estão abaixo dos deuses. A gente vai ver isso muito interessante, isso aí. Por que eu digo isso? Porque, gente, tem gente, isso aqui é só especulação, tá? Tem gente que vai associar esses 36 decanatos aos 36 arcanos menores do baralho cigano, por exemplo, né? O baralho cigano, ele tem 36 arcanos, né? Porque ele tira o número 9, se eu não me engano. E o tarô, os arcanos menores, se você tirar o número 10, né, ele vai ficar 36, né? Assim, pegar só a numeração. E aí o que acontece? Existe uma relação desses 36 decanados com o tarô também, com o I Ching, enfim, existem essas associações que a gente pode pesquisar depois, são muito interessantes, pelo menos como exercício espiritual, né? Não como necessariamente uma verdade histórica, né? Então a gente não está preso aqui, pelo menos eu não estou preso, a ideia de que precisa ser uma verdade histórica. Como exercício espiritual, para mim é válido. Mas isso não vai desembocar na causa médica, não, tá? Depois a gente vai tratar sobre isso. E, 12º, o homem é o autor dos deuses que residem no templo. A força do homem. Gente, isso aqui também é outra coisa muito interessante. No Corpus Hermético, eles vão dizer que os deuses feitos de estátuas nos templos não são os deuses que estão no cosmo, mas são uma espécie de receptáculo para que a potência daquele Deus que está na natureza possa estar presente ali. Só que é a força humana que é emprestada para os deuses das estátuas. Ou seja, porque a gente não pode esquecer da força do homem, a força da criatura humana, né? Então, quem empresta poder aos santos, vamos dizer assim, entre aspas, né, às imagens, é o poder humano, que é um poder cósmico, porque nós somos cosmos, né? A gente não pode esquecer que a gente está no mundo e a gente é do mundo. Não tinha essa compreensão daí do cristianismo de estar no mundo, mas não ser do mundo, como diz o evangelho, né? Aí é outra coisa. E aí o que acontece? E aí é muito interessante porque o Santo Agostinho, ele vai acusar isso aí de heresia, de idolatria, né?
Dizer, quem são esses deuses, quem são esses daimons que você está evocando? Eles vêm da onde? Eles vêm da potência do próprio ser humano. Santo Agostinho não viu, não quis lidar com esse lado, né? Fez uma acusação meio que injusta, como se estivesse evocando seres de fora, quando na verdade o ser humano está emprestando sua energia. Isso é muito interessante. E por último, para a gente entrar nos temas, o último fechamento, o Asclépio revive a magia na Renascença. Por quê? Porque lá no Asclépio, o hermetismo vai surgir como um culto de magia astral, ou seja, de magia astrológica. Não é projeção astral não, gente, pelo amor de Deus. Não é sair do corpo, Gasparzinho, não. Magia astral aqui é a ideia de que nós podemos se utilizar do influxo das estrelas para amenizar ou potencializar a força das estrelas. Isso é magia astral. E magia simpática, por quê? Porque o conceito de simpatia, do grego sympathé, como a gente viu lá no Jâmbrico no semestre passado, é o conceito essencial que explica por que uma determinada Eva evoca um determinado Deus. Por que existe essa relação entre os dois? A questão da simpatia. Não é o espírito, não. Não é o babalzinho, não. E aí é magia astral no sentido da astrologia. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ver o quanto o hermetismo é esse, vamos dizer assim, essa religião do próprio mundo. Bom, esse foi o meu fichamento. E aí agora, bem rapidinho, a gente vai ver os temas que esse capítulo fala. Olha como esse capítulo é recheado de coisas. Ele fala da gnose otimista e da gnose pessimista, né? Ele fala de focar um pouco mais no Pimandro, para entender melhor o Pimandro. Ele toca na semelhança entre Moisés e Hermes, que a gente vai ver aqui rapidinho, um pouquinho como é. A questão da magia astral e da magia simpática como chave do hermetismo, ou seja, uma religião essencialmente astrológica. O hermetismo é essencialmente astrológico. 5. A profecia de Hermes sobre o fim da religião egípcia, que a gente vai ver que o Santo Agostinho entendeu errado o que o Hermes quis dizer. Pelo menos isso aí foi uma defesa, né, que a francês trouxe aí. E 6. A leitura equivocada, é isso que eu vou falar agora, que eu falei agora, né, do Santo Agostinho sobre a profecia de Hermes e, entre aspas, idolatria. Então vamos rechear aqui, e eu comecei com essa frase muito famosa para falar sobre gnose otimista e pessimista, essa frase do Ariano Suassuna, né, que diz assim, olha como é interessante: o otimista é um tolo, o pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Essa frase eu achei muito interessante para pensar o que é o pessimismo, o que é o otimismo, né? E existe o otimismo trágico, né, também, que é meio cínico, né? Que é aquela ideia de que tudo vai dar errado mesmo, então eu vou abrir o meu vinho, a minha cerveja e curtir o caos. O otimismo trágico, bem nietzschiano, bem cínico, existe esse também, né? Então aqui é pensar o que é o otimismo, o que é o pessimismo, né? Eu trouxe essa questão aqui para a gente pensar sobre isso. E aí o seguinte, lá no Corpus Hermético, a gnose pessimista do Corpus Hermético, ela fala do quê? Ela fala que esse mundo material é influenciado pelas estrelas e ele é mau por si mesmo. Por si mesmo ele é mau. Olha a semelhança com o gnosticismo histórico, né? Com a linha do gnosticismo histórico. Ele é essencialmente dualista, o pessimismo. Olha as chaves metafísicas filosóficas. O pessimismo é essencialmente dualista, tá? E a chave é você escapar dessa influência das estrelas através de uma vida ascética. E também, se a gente for lembrar do Jâmbrico, da teurgia, né? A teurgia é o ritual, ele vai falar aqui, mas a gente lembrando do Jâmbrico, a teurgia também é um modo de a gente amenizar essa influência maléfica das estrelas, né? Tanto quanto possível. E o contato com a matéria, evitar esse contato com a matéria, essa coisa toda, né? Se elevando nas esferas e se livrando da más influência através dos rituais, enfim, de purificação, do ascetismo e virtude, né? E nós temos a gnose otimista, que particularmente eu acho mais interessante, não sei porquê, que é o seguinte: para o otimista gnóstico, não é o gnosticismo histórico, tá, gente? Gnose hermética. A matéria é impregnada do que é divino. Por que ela é impregnada do que é divino? Porque a Terra é viva, move-se com vida divina. As estrelas são imensos animais vivos. Olha como é interessante. Não são vibrações ou energias, como a gente pensa na modernidade, como a gente quer traduzir, né? E eu chamei a atenção dessa questão hermenêutica da aula passada que a Bruna trouxe pra gente, né? Como entender isso em termos de vibração de energia? Talvez seja melhor a gente tentar entender ele nos termos deles, né? Para não tentar traduzir para a modernidade, né? Que é a ideia de que eles viam como animais vivos, eles viam como seres vivos, né? Porque se movimentavam. Tudo que se move por si mesmo é vivo. A ideia de ânima, a ideia de alma.
né? O sol brilha com o poder divino e não há parte da natureza que não seja boa, pois tudo pertence a Deus. Na gnose otimista, olha como é interessante, o mundo é divino e, portanto, ele merece culto. Ele merece culto do mundo, o culto das estrelas, o culto dos deuses, o culto da natureza. Por que ele tem que ser cultuado? Porque ele é Deus, porque ele é divino, porque ele é obra de Deus. Justamente por isso que ele merece essa reverência que nós, na modernidade, vamos perder, né? Com o niilismo, né? A ideia de que só o ser humano dá sentido ao mundo. Inclusive, até os espiritualistas por aí no TikTok, na internet, ficam dizendo que tudo é um mar de átomos, né? Meu Deus do céu, eu falo que isso é otimismo e ninguém entende nessa internet. Mas graças a Deus vocês, meus alunos aqui, entendem quando eu falo que esse tipo de espiritualidade que mexe muito com física quântica é um puro niilismo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Essa ideia de que só o sujeito dá sentido ao mundo. Mas enfim. E o Pimandra é muito engraçado. Eu coloquei essa imagem egípcia aqui, gente, eu tô fascinado pelos egípcios, tá? Cada vez mais, viu? E, inclusive, eu vou dar uma eletiva sobre mistérios egípcios. Mas enfim. E aí eu botei essa imagem aqui do sol iluminando aqui o farol, porque no Pimandro aparece o quê? Aparece o Nous, que essa divindade é como a luz, não tem forma, o Nous não tem forma. Por que ele não tem forma? Porque ele é, vamos dizer assim, aquilo através do qual as coisas ganham forma. Aquilo que dá inteligibilidade ao mundo. Ou seja, o que é o Nous? O Nous, gente, por exemplo, o mundo só é compreensível porque ele é obra do Nous. Entendeu? O Nous é a condição de possibilidade da inteligibilidade das coisas. Entendeu isso? Então ele é o sol. Por que tem a metáfora com o sol? Porque através do sol a gente enxerga as coisas, né? Então o Nous é essa raiz luminosa. E o Hermes Trismegisto, eu coloquei aqui, parecendo com o deus egípcio, né? Mas o Hermes, ele entra em contato com esse Nous, né? Ó. Pimandro, que é o Nous, homem divino, aparece para Trismegisto quando seus sentidos corporais estão presos a um sono muito pesado. Esse cara tomou alguma coisa, esse cara tava na força. Ó. Trismegisto expressa a aspiração de conhecer a natureza dos seres e de conhecer a Deus. O aspecto de Pimandro muda. Gente, esse negócio de que quando Hermes pede para conhecer, o aspecto da entidade muda, é muito interessante. Porque traz aquela chave do poder do homem, né? Ou seja, quando a gente muda a postura, o universo muda do sentido, né? É típico da experiência mística, e isso é típico do caminho do sagrado, né? Da ontologia do sagrado, né? As coisas vão mudando à medida em que a disposição interna da alma vai mudando. É muito interessante isso. A própria divindade muda, né? E aí ele passa a ter uma visão toda luminosa e sem limites. Tá? A semelhança entre Moisés e Hermes Trismegisto, semelhança polêmica que tem entre os dois. Porque é o seguinte, essa semelhança, ela é uma semelhança que a gente já sabe, né, hoje em dia, que ela acontece por quê? Porque o corpus hermético tem, sim, influência de um judaísmo helenizado. Haviam judeus ali em Alexandria, haviam intelectuais judeus, e esse caldeirão cultural faz com que entre elementos de um judaísmo helenizado, inclusive também de um cristianismo, dentro do corpus hermético. Por quê? Porque o corpus hermético não é do tempo de Moisés. O corpus hermético é do 1º ao 3º século depois de Cristo. Mas no Renascimento, eles achavam que vinha do tempo de Moisés. Só que esse erro histórico, olha como é interessante, ele ajudou, né, a fazer com que a Renascença olhasse para o hermetismo, porque ajudou a disfarçar da igreja. Olha, ele está falando o que Moisés falou. Me acusa de heresia não, igreja, porque a igreja estava em cima. Esse negócio de estudar o Hermes Trismegisto como profeta gentil, né, depois que Santo Agostinho esculhambou o Hermes Trismegisto, era muito mal visto, era muito perigoso você estudar o hermetismo. E aí, a desculpa que os intelectuais trouxeram na época foi o seguinte, olha, o que ele está falando, Moisés disse. Né? E existe um padre antigo chamado Lactâncio que diz que nós temos que considerar o Hermes Trismegisto um profeta gentil. Não existem só profetas hebreus que anunciaram o Cristo. Existem profetas pagãos. Então Hermes merece o título de profeta pagão, porque a linguagem dele traz essa questão muito forte da cristã. Né? E a gente sabe que não é bem assim, mas enfim. E essa semelhança é um ponto que ela traz nesse capítulo muito interessante. Bom, e sobre a magia astral, essa questão de que os deuses traziam, né, os egípcios tinham poder de trazer para as estátuas e etc e tal. E aí, o que acontece? Esse culto envolvia a prática da magia astral. As estátuas do templo, os deuses terrestres, porque as estátuas são deuses terrestres, né, que evocam os deuses celestes, eram animados pelo conhecimento das propriedades ocultas das substâncias. Olha a simpatia, o conceito de simpatia. Pelo arranjo delas conforme os princípios da magia, da simpatia e por introdução no interior das estátuas, mediante invocação,
da vida dos deuses celestiais. É como se os deuses entrassem na estátua a partir do homem, né? O homem é um canal para animar a estátua do poder divino. Olha como é interessante, né? Passa pelo homem. Isso vai ser muito interessante para o Renascimento e para o humanismo que a gente vai ver lá na frente, né? Esse lugar que o corpus hermético dá ao ser humano, ele é muito intrigante, muito interessante. Seria, portanto, para um filósofo, uma prática legítima e até uma prática devota. E aqui é um desenho egípcio, falando dos 36 decanatos, né? Os decanatos, eles eram influências que estavam aqui nas estrelas, no cosmos, estavam abaixo dos deuses. Olha como é interessante. É como se fosse o Wi-Fi para dar contato com os deuses, né? Ou seja, os pontos de contato com as forças divinas. Né? E o 36 a gente vai ver que tem várias chaves aí possíveis, até cabalísticas, o 36, mas não vou entrar em detalhe, porque isso ficaria muito extenso. O Papos aqui explora muito isso, né? Esse número 36 e tal, aí a cabala, enfim. Né? E a famosa, para terminar, profecia do Hermes, que foi interpretada pelo Santo Agostinho de uma maneira equivocada. Porque é o seguinte, ó, como é a profecia? Eu vou ler porque ela é muito linda, gente. Ela vale a pena ser lida, então eu vou ler porque ela é muito linda, tá? Olha como é o famoso lamento ou apocalipse do corpus hermético, que diz assim, num tom, né, majestoso: sobrevirá um tempo em que se verá que em vão honrar os egípcios a divindade com inteligência pia e serviço assíduo. Todo o seu culto sagrado tornar-se-á ineficaz. Os deuses, deixando a terra, voltarão ao céu. Ou seja, os deuses abandonam a cidade. Olha como é interessante, né? Abandonam a nação porque o ser humano não presta mais culto. Gente, se isso não é o mundo moderno, meu Deus do céu. Abandonarão o Egito. Essa terra, outrora um lar da religião, ou seja, o Egito era um lar da religação humana com os deuses. Olha a percepção que se tinha do Egito. Enviuvará de seus deuses e será deixada na indigência. Estranhos tomarão o país. E a gente sabe que o Egito hoje tem mais nada a ver etnicamente com o que o Egito já foi, né? A gente sabe muito bem disso. E não só deixará de haver cuidado pelas observâncias religiosas, como, o que é mais doloroso, elas serão submetidas às chamadas leis, sob pena de punições que obrigarão todos a se absterem de atos de piedade e do culto aos deuses. Ele está prenunciando de que vai haver uma instância pública que vai subjugar a religião. Olha a instância da modernidade, ó, né? Então, esta santíssima terra, abrigo de santuários e templos, que é o Egito, será coberta de sepultura e mortos. Ó Egito, Egito, de tua religião subsistirão apenas as fábulas, e teus filhos nos tempos vindouros não crerão nelas. Né? Vai achar que tudo é um mar de átomos. Nada sobreviverá, a não ser as palavras gravadas na pedra, para contar teus piedosos feitos. O cita, ou indiano, ou algum outro vizinho bárbaro, estabelecerá no Egito. Eis que a divindade retorna ao céu. Os homens abandonados morrem todos, e então, sem Deus nem homem, o Egito nada mais será do que um deserto. Meu Deus do céu, gente, eu me arrepio todinho com essa profecia. E essa profecia, ela precisa ser pensada o seguinte, aqui é o Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho conhecia o corpus hermético, né? Não sabe se ele conhecia diretamente, mas ele conhecia uma tradução, talvez foi a tradução da Apuleio, a tradução latina. Mas é o seguinte, a polêmica que é interessante porque é o seguinte, olha como é que é a hermenêutica, né? Porque na visão do corpus hermético, o final de um ciclo é o começo de outro. Né? Ou seja, a profecia do fim do Egito era uma palavra meio que de consolo, porque ó, chegou no fim do sofrimento, agora vai voltar. Né? E para o Santo Agostinho, a profecia do Hermes era uma profecia de que o Egito vai dar lugar ao cristianismo, vai dar lugar ao superior a ele. Olha como é a duas filosofias da história, gente. O Santo Agostinho, que pensa a história progressivamente, vai pensar o Egito como vai pensar o cristianismo como uma superação do paganismo, né? O Santo Agostinho, e a percepção pagã hermética que diz, não, eu estou falando do fim porque vai chegar a luz logo em seguida, eu estou falando uma coisa boa do fim, o fim é bom, entendeu? Eu estou falando uma coisa boa, eu estou dando um evangelho, uma boa notícia, eu estou dizendo que as coisas vão se renovar, não que vai haver uma outra religião e vai superar tudo, como é o caso do cristianismo, né? Então, assim, para o Santo Agostinho, o fim do Egito era o prenúncio do seu renascimento, não, desculpa, o hermetismo. Por hermetismo, ó, para o Hermes, para o corpus hermético, o fim do Egito era prenúncio do seu renascimento, e não do cristianismo.
né? Olha como é um choque de visões. E as estátuas representavam deuses terrestres que, através da força humana, ofereciam corpo para as divindades celestes. Por que está dizendo isso? Porque para o Santo Agostinho, o que estava sendo evocado, o que entrava na estátua era um daimon, ou seja, era um ser maligno externo que ninguém sabe o que é. Ele entrava e enganava a galera, enganava com falsas profecias. E a galera rendia culto. A galera estava rendendo culto a um daimon. Olha como o Santo Agostinho crê nos daimons, né? Claro, ele é dessa época, dessa condição. Então, o problema de Santo Agostinho é o seguinte: vocês estão rendendo culto aos daimons, e não a deuses, não são nem deuses celestes, muito menos Deus. Né? Então, assim, e só que o que acontece? Para da visão do corpus hermético, não é isso. Você não está rendendo culto a um daimon. Você está sendo apenas um veículo para que a força do Deus celeste passe por você, anime a estátua e faça os milagres e os prodígios. Né? E aí eu queria deixar uma coisa para vocês. Eu terminei aqui os slides. Queria deixar uma reflexão. Né? Essa passagem do Santo Agostinho, termina o corpus hermético, termina o neoplatonismo, termina esse paganismo intelectualizado e começa o cristianismo, a gente pode ver ela em dois sentidos. A gente pode ver como uma perca do paganismo e a colonização cristã, né? O cristianismo veio, destruiu o paganismo e se apropriou de várias coisas e deturpou e etc. E tal. A gente pode ter essa visão, né? Uma visão meio que pessimista do advento do cristianismo. Só que na visão do Santo Agostinho, e a visão do Santo Agostinho é muito importante, gente, por quê? Porque ela vai fundar a via cardíaca do Lutero, né? A via do coração, o pietismo. O que o Santo Agostinho está querendo dizer é o seguinte: algo mais ou menos assim, a humanidade agora chegou no ponto onde render culto às estátuas para barganhar com eles não é mais suficiente, porque existe uma necessidade mais profunda de salvação da alma e de sofrimento. Né? Ou seja, uma espécie de via cardíaca. A gente tem que entender que o Santo Agostinho, ele é o cara que vai instaurar a via cardíaca, ou seja, do filosófico, né? A ideia de um mundo interior. Essa ideia de que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Né? Ou seja, que há uma instância que transcende esse mundo. Né? Isso é diferente, porque no corpus hermético não tem como você não ser desse mundo. Tudo é desse mundo. Entendeu? Tudo que existe é do mundo. Como é que você está no mundo e não é do mundo? Que loucura é essa? Né? É só para a gente perceber a ruptura epistemológica que já é o cristianismo desse paganismo intelectualizado. Tá? E aí eu encerro minha apresentação por aqui, eu vou parar a gravação e a gente vai abrir para perguntas. Agora que vai vir fogo no parquinho, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação. Tcharam, tcharam, tcharam. Deixa eu ver aqui. OBS.